Pérolas da graça. O tema, perdão, dessa pérola da graça é: Jesus, verdadeiro ou falso profeta? É uma pergunta. O que é um falso profeta? É alguém que diz alguma coisa em nível espiritual e isto não acontece. Jesus de Nazaré era profeta? Jesus de Nazaré tinha credibilidade? Pode-se dizer que Jesus de Nazaré era um profeta de Deus? O que ele falava tem credibilidade? Coloca para mim, por favor, Miguel, agenda número 1, por favor. Mateus, capítulo de número 26, perdão, aí mesmo. Mateus, capítulo 26, versículo 59, eu vou ler até o 64. O tema desta pérola da graça é: Jesus, verdadeiro ou falso profeta? Olha lá. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então, preste atenção. Quem é que está neste ambiente aqui? Os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Olha onde Jesus está. Depois diz no versículo de número 60. E não acharam. Eles procuraram algum falso testemunho e não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando. 2 pontos. Está entendendo? Os principais sacerdotes e todo o sinédrio queria procurar alguma testemunha falsa contra Jesus. Alguma coisa para acusá-lo. Não acharam. Diz então que no final apareceram duas testemunhas contra ele afirmando. 61. Este disse, as duas testemunhas disseram que Jesus disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde aos que estes dispõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem sobre os céus. E aí? Jesus está dizendo perante o sinédrio e perante os principais sacerdotes que eles iriam ver ele voltando. Ora, se Jesus não veio, aonde estão esses homens? Ora, se Jesus ainda vai vir, esses homens têm que estar vivos. Porque se eles não estão vivos, Jesus, nesse caso, é um falso profeta. Este é o problema. Porque a igreja diz: Jesus vai vir. Ele disse: sim, eu vou vir. Mas eles vão ver. E aonde eles estão? Aqui não está, no Sarapuí. Deve estar na igreja deles. E com quase ou mais de 2.000 anos. Porque se subentende que Jesus morreu com 33 anos, este evento aqui deve estar acontecendo no ano 30. Começou o seu ministério no ano 30. Isso aqui é o que eu chamo de pau da graça. Eles não sabem responder. Eles têm que pegar o canudo, enrolar, engolir, porque das duas uma. Ou Jesus é um falso profeta, porque disse que aqueles homens iam ver e eles não estão vivos, ou, afirmo eu, que Jesus é um verdadeiro profeta e que esses homens viram ele vir quando ele veio julgar Israel no ano 70. E olha o que diz Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo, que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Cadê eles? Aonde estão? Aonde estão? Porque ele disse, os que estão aqui. Aqui é lá em Jerusalém, no ano 30 da era cristã. Nós estamos em 2019. E Jesus disse a eles: em verdade vos digo que alguns, não eram todos, alguns há, dos que aqui se encontram, e não é aqui no Sarapuí, não adianta deturpar a palavra não, que eu pego vocês, hein? Dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus vai voltar ainda. Tá bom, não estou aqui para brigar com vocês. Então esses homens têm que estar vivos. Ou então Jesus é um falso profeta. Das duas, uma.
Se Jesus vai vir, esses homens têm que estar vivos. Porque ele disse que era em verdade. Ou esses homens estão vivos, ou Jesus é um falso profeta. Porque ele disse que eles iam estar vivos e vocês não me apresentam o endereço, de que igreja eles são membros, se eles hoje já chegaram a apóstolo, a bispo, a cardeal. Aonde estão? Uma coisa eu garanto, senhores, no Sarapuí não estão. E a pergunta que eu faço é, Jesus então era um falso profeta? João capítulo 21, versículo 20 ao 23. Então Pedro, voltando, se viu também que o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Diziam que era João, né? O discípulo amado. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a esse? Quando Jesus e Pedro iam caminhando, Pedro olhou para trás e João ia seguindo. E Pedro disse, Senhor, e quanto a esse aí? Essa é a pergunta que Pedro fez. Então tem a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus disse que João ia ficar vivo até ele voltar. Se Jesus não veio, cadê João? Foi para a ilha de Patmos, Jesus não veio, e da ilha de Patmos deve ter ido para a Ilha Grande. Da Ilha Grande Jesus não veio, foi lá para a ilha de Paquetá, para a ilha pequena, e está de ilha em ilha esperando Jesus voltar. Olha o relato. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Versículo de número 23. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus não disse que ele não iria morrer. Jesus disse, João vai ficar até eu voltar. Se Jesus não voltou, João está vivo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E quem mais? Até quantos o transpassaram. Parou aqui. Quer dizer que aqueles soldados romanos que transpassaram Jesus, também ia ver ele voltar? Sim. Se Jesus não veio, aonde estão os soldados romanos? Fazendo a segurança de Bolsonaro, de Manuel Macron, de Geraldo. Isso são perguntas que os teólogos não sabem responder, mas que está escrito aí. Eu só estou lendo. Não estou colocando minha tese, não estou interpretando, eu estou lendo. Porque se Jesus não veio, então ele é um falso profeta, porque está dizendo ali que todo olho verá até quantos os transpassaram. Tem vários vídeos meus na internet, e diz que todas as tribos da terra, que se refere às tribos de Israel, claro, era um evento para Jerusalém. Então quem tinha que ver era quem? As tribos, as 12. Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades da França, do Brasil, da Colômbia, Lima, vai ter um jogo agora, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Ora, se Jesus não veio, esses homens estão correndo numa maratona aí incrível. Aonde estão esses homens? Estão na maratona do Rio? Jesus então mentiu? Porque se Jesus não veio, esses homens estão correndo por aí. Aqui no Sarapuí não estão, porque aqui se correr a turma, ó, grita logo, pega ladrão. Amado, a vinda do Filho do Homem não é para a igreja. A igreja do novo pacto não serve ao Filho do Homem. O Filho do Homem tinha um nome, chama-se Jesus de Nazaré. A igreja da graça pertence ao ressuscitado. O Filho do Homem veio julgar Israel. Nós, a igreja da graça, não passamos por julgamento. Fomos absolvidos, fomos justificados pela graça. Paulo pregou em Roma dizendo, nenhuma condenação há para quem está no Filho do Homem. Não, é para quem está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o mesmo do Filho do Homem? Não, Cristo Jesus é o ressuscitado, de quem vocês pertencem.